estaremos falando sobre restauração. Louvamos a Deus também pela vida de alguns irmãos que estão aqui conosco hoje, depois de um tempo. O presbítero Manuel Augusto teve aí gripado, Manuel? Com uma gripe forte, mas graças a Deus está aqui. O presbítero Ricardo também esteve aí, pegou uma enfermidade, mas já foi curado, Ricardo? Para a glória de Deus, isso é muito bom. E vamos ler, meus irmãos, profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso de número 16, até o verso de número 38. É um texto um pouco longo, peço a atenção dos irmãos. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada, aos olhos de todos os que passam, dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, colocamos diante de Ti a exposição da Tua palavra. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê
entendimento e coração, Pai. Entendimento para compreendermos a Tua palavra e coração para praticarmos a Tua palavra, para vivermos as Escrituras. Oramos, Pai, em nome de Jesus, e oramos, ó Deus, para que o Senhor manifeste a Tua salvação em nosso meio. Oramos, ó Deus, para que o inimigo seja repreendido e para que a Tua palavra cumpra, assim, o propósito para o qual o Senhor a designou para essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, quem escreve o texto que nós acabamos de ler é o profeta Ezequiel. O nome Ezequiel significa Deus torna forte. E esse profeta realmente precisava ser tornado forte, ele precisava de muita força para trazer a mensagem que ele trouxe a Israel. Ezequiel era um sacerdote que foi chamado para ser profeta. E ele estava num dos grupos, ou seja, no primeiro grupo, aliás, que foi levado por Nabucodonosor à Babilônia. Então, quando Nabucodonosor invadiu Israel, Jerusalém, e levou o povo para a Babilônia como escravo, como cativo. Entre esses cativos estava Ezequiel. Também conhecemos o profeta Daniel, que também estava entre os cativos. O livro de Ezequiel, ele pode ser dividido, meus irmãos, em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 24, Deus fala sobre o castigo a Jerusalém, ou o castigo a Israel. O povo de Israel estava sendo castigado como cumprimento da profecia dada a Moisés, e esse castigo era o desterro, esse castigo era o exílio. Eles foram levados à Babilônia como peso da mão de Deus. A segunda parte do livro de Ezequiel, que compreende o capítulo 25 até o capítulo de número 32, é o castigo das nações. Porque todas as nações que estavam zombando de Israel sofreriam um castigo mais severo do que a nação de Israel. E por fim, a última parte do livro, que vai do capítulo 33 até o capítulo 48. E é nessa parte que nós estamos pregando. A última parte do livro de Ezequiel fala a respeito da restauração de Deus ao seu povo. Amém, igreja? Então, castigo sobre Israel, castigo sobre as nações e restauração. Assim é dividido o livro de Ezequiel. E o que nós vemos é que o Deus que pesa a mão é também o Deus que traz a cura. O Deus que pesa a mão é o Deus que restaura. Às vezes a disciplina é necessária. Antes que venha a restauração, vem a disciplina do Senhor. O livro de Ezequiel, meus irmãos, ele é repleto de visões e revelações. E o texto que nós lemos é uma dessas revelações do Senhor ao profeta. Nós vamos pregar nesse texto à luz do Antigo Testamento e à luz do Novo Testamento. Para o povo do Antigo Testamento, há uma promessa aqui de restauração da nação. Mas para o povo do Novo Testamento, existem aqui também muitas promessas. Porque essa profecia não é uma profecia apenas para o povo do Antigo Testamento, mas uma profecia que compreende muitas gerações. Inclusive, meus irmãos, compreende a nossa própria geração. O texto é dividido em algumas partes. E é segundo essa divisão de partes que eu quero fazer a exposição do texto aos irmãos. A primeira parte do texto que nós lemos, fala a respeito do pecado e do castigo. A primeira parte do texto, meus irmãos, mostra que a raiz de todo mal está no pecado. E os irmãos sabem o que é pecado. Pecado é a quebra da lei de Deus. Isso é pecado. De uma forma simples, pecado é a quebra da lei de Deus. Quando nós insistimos em quebrar a lei de Deus, nós atraímos sobre nós a ira de Deus. E é por isso que o diabo quer tanto que pequemos. Porque quando nós pecamos, estamos nos colocando contra Deus. E colocando-nos contra Deus, atraímos sobre nós a ira do Senhor. Então veja comigo, meus irmãos, essa primeira parte que vai do versículo 16 até o verso 19.
onde o profeta vai mostrar que o exílio, que foi o castigo, tem como fundamento o pecado do povo. Veja ali a partir do verso de número 16, o profeta diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam em sua própria terra, ou seja, eles estavam habitando em sua própria terra, o que eles fizeram na terra prometida? Veja o verso de número 17, eles a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Então o povo de Israel, meus irmãos, pecou contra Deus. O povo de Israel cometeu pecados que Deus chama aqui de imundícias, porque assim é o pecado aos olhos de Deus. O pecado aos olhos de Deus é algo imundo, é algo repugnante. O profeta nos traz aqui o exemplo da menstruação de uma mulher. E o que é feito com esse tipo de coisa? É jogado no lixo, é considerado algo repugnante. E assim, meus irmãos, é o pecado aos olhos de Deus. Veja ali o final do verso de número 17. Tal era o seu caminho perante mim. O caminho daquele povo aos olhos de Deus era um caminho imundo. E não pensemos, meus irmãos, que o povo pecou por uma vez, duas. Não. Foram 490 anos de pecado. E Deus sempre advertindo ali várias e várias gerações. Mas com o coração endurecido, eles insistiam em caminhar no pecado. Deus levantou profetas, Deus deu pequenas disciplinas, mas ainda assim aquele povo continuava com o coração endurecido e obstinado no pecado. E o pecado atrai a ira de Deus. É isso que nós vemos ali no verso de número 18, porque diz: derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Leia comigo o final do verso de número 19. Leia bem forte. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Leia mais uma vez, bem forte comigo. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Então, meus irmãos, o fato do povo ter sido levado para a Babilônia, ter sido exilado, isso foi por causa do seu próprio pecado, porque o pecado atrai a ira de Deus, o pecado atrai o julgamento de Deus. Isso, meus irmãos, nós podemos aplicar às nossas próprias vidas. Se nós insistirmos em viver no pecado, atrairemos sobre nós a ira de Deus. As nossas famílias, se insistirem em viver em pecado, atrairão sobre si a ira de Deus. O nosso Deus é um Deus santo que exige que o seu povo viva em santidade. Amém, igreja? Veja que o povo estava na sua terra, mas foram tirados da sua terra por causa do seu pecado. O povo estava num lugar de paz, mas foi tirado desse lugar de paz por causa do seu pecado. O povo estava num lugar de segurança, mas foi tirado desse lugar de segurança por causa do seu pecado. Então, meus irmãos, quando a mão de Deus pesa sobre nós, não podemos nos queixar de Deus, devemos nos queixar dos nossos próprios pecados, das nossas próprias ações, porque o texto diz: segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos eu os julguei. Então a primeira coisa que o profeta Ezequiel mostra aqui é que o pecado, ele é a raiz de todo o mal. Mas a segunda parte, queridos irmãos, o profeta nos mostra que Deus vai restaurar o seu povo por causa do grande nome do Senhor. E Deus não quer o seu nome sendo profanado. Deus quer o seu nome sendo exaltado. Deus quer o seu nome sendo glorificado. E qual é o propósito de Deus então? Formar um povo, separar um povo que viva segundo a sua vontade, para que este povo exalte e glorifique o seu grande e glorioso nome. E esta obra, meus irmãos, não é uma obra do homem, esta obra é uma obra do próprio Deus. Porque o homem por si mesmo não é capaz de deixar o pecado. Mas Deus, quando intervém na vida do pecador, Deus faz com que aquele que
profanava o nome do Senhor, passe a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Veja comigo ali o verso de número 20 em diante, diz assim: em chegando as nações para onde foram. E aqui nós já temos uma linguagem neotestamentária. Por quê? Porque Israel não foi levado para muitas nações. Foi levado para uma nação só, a Babilônia. Mas o profeta aqui já está como que profetizando que virão pessoas de todas as nações para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então ele diz ali, o verso de número 20: em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Profanar, meus irmãos, é tirar do sagrado e colocar no comum. Chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Veja o verso 32, não é por amor de vós, verso 32, não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos maus caminhos, ou por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. O profeta está dizendo, meus irmãos, que Deus não quer o seu nome sendo profanado, Deus quer o seu nome sendo glorificado. E para que o nome de Deus seja glorificado, Deus ele vai vindicar a santidade do seu nome. Vindicar é reivindicar. Deus vai reivindicar a santidade do seu nome. E ele fará isso, meus irmãos, através de um povo que ele levantará. Povo formado de pessoas de todas as nações. Amém, igreja? Faço uma pergunta a você. Você faz parte desse povo? Porque o texto mostra bem claro, meus irmãos, antes, ou talvez agora, antes vivíamos no pecado. Ou talvez agora você está vivendo no pecado, alguém que está aqui. E isso não traz glória para o nome de Deus. O que traz glória para o nome de Deus é pessoas saírem do pecado e passarem a viverem em santidade. Passarem a viver conforme a palavra do Senhor. Aqueles que estão vivendo longe da vontade de Deus, não glorificam o nome dEle. E por causa do santo nome do Senhor, Ele está formando um povo. Nesse povo Ele vindica a santidade do seu nome, fazendo com que esse povo viva de acordo com a vontade dEle. Agora, meus irmãos, o profeta nos mostra como Deus faz isso. Como Deus vindica a santidade do seu nome, neste povo que Ele está levantando sobre a terra. E o profeta Ezequiel, então, nos mostra 4 ações de Deus na vindicação do seu nome. Veja ali o verso de número 24, a primeira ação de Deus. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os povos, e vos trarei para a vossa terra. Vamos ler juntos, meus irmãos? Verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Aqui nós temos uma profecia que se cumpre em vários, que está se cumprindo já em vários estágios. O profeta nos diz que Deus está pegando pessoas de todas as nações para formar um povo. E veja que esta é uma obra como que exclusiva de Deus, porque veja ali os verbos: tomar-vos-ei, congregarei e trarei. Tomar-vos-ei, congregarei e trarei. Deus é o agente. Deus é quem toma esse povo para si.
Deus é que congrega, Deus é quem traz esse povo. Amém, igreja? É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, aos que predestinou, chamou, justificou e glorificou. É uma ação de Deus. E a primeira coisa que Deus faz para vindicar a santidade do seu nome é congregar um povo. É um povo reunido. É um povo que anda junto. É um povo que tem um só pensamento. É um povo que tem um só coração. Amém, igreja? É aquilo que nós vemos lá em Atos, quando a primeira igreja nasce em Jerusalém. Tinham um coração e uma só alma. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. Então não existe crente descongregado. Só existe crente congregado. E crente congregado faz parte da congregação. Nós somos a congregação do Senhor. Deus está vindicando o seu nome através de nós. Como nós iniciamos a oração do Pai Nosso, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu. E o nome de Deus, meus irmãos, já não é santo por si mesmo, mas Deus quer que o seu nome seja santo na minha vida e na sua vida. Quando nós fazemos essa oração, estamos nos comprometendo com Deus a vivermos uma vida de santidade, para que o mundo olhe para nós e encontre em nós pessoas que não envergonham o nome de Deus, mas que glorificam o nome de Deus. Deus vindica a santidade do seu nome, separando e congregando um povo para si. A segunda coisa, meus irmãos, que Deus faz, é que Deus purifica esse povo. Veja o verso de número 25, diz assim: então, uma vez congregado esse povo, verso 25, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja, meus irmãos, que a expressão, nós temos algumas expressões muito importantes aqui nesse versículo. Esse povo congregado por Deus, povo reunido por Deus, é um povo que precisa ser purificado. E nós vemos aqui, a primeira palavra que aparece no verso 25 é a palavra aspersão. A palavra que aparece aí como aspersão é batismo. Porque o batismo no Antigo Testamento, ele era por aspersão. Moisés aspergiu água sobre o povo. Havia também batismos por imersão. Batismo não é uma ideia do Novo Testamento, ele já está no Antigo Testamento. Mas veja, meus irmãos, que ele diz aqui que ele vai aspergir água pura sobre vós e ficareis o quê? Purificados. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, a respeito da aspersão e da purificação, existem algumas coisas que se purificam facilmente. Por exemplo, um copo sujo, ele é facilmente limpo e purificado. A própria água pode ser purificada passando por filtros de purificação. Então existem coisas que são facilmente purificadas, mas existem algumas coisas que são difíceis de se purificar, como o ouro. O ouro, para purificar, ele tem que passar pelo fogo. Ele é passado pelo fogo, ele é derretido, e então ali o ourives retira todas as impurezas do ouro. Mas existe, meus irmãos, uma coisa que é mais difícil de ser purificada do que o ouro, que é o nosso coração. E Deus está dizendo aqui, queridos irmãos, que esse povo congregado por Ele, povo que está sendo formado e levantado por Ele, é um povo que vai receber a água pura, que é a água do batismo, e vai ser purificado pelo Senhor. Amém, igreja? Deus remove todas as nossas impurezas, porque a purificação significa isso, ter removido de si as impurezas. Veja o verso de número 25, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus não tem o propósito apenas de nos salvar,
Ele tem o propósito de nos purificar. A pessoa que não foi purificada, na verdade, não foi salva. A pessoa que não foi purificada, na verdade, não teve um encontro com Jesus. O apóstolo João diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, a purificação, tanto o perdão quanto a purificação é uma obra de Deus. Se há algum pecado que nos suja, que nos torna imundos, nós precisamos clamar a Deus, porque só Ele, através de Cristo, pode nos purificar dos nossos pecados. Deus, para vindicar a santidade do seu nome, primeiramente Ele vai congregar um povo. Nós somos um povo congregado, amém, igreja? Segundo lugar, Deus, para vindicar a santidade do seu nome, Ele vai purificar esse povo. Nós somos um povo purificado pelo Senhor, limpos pelo Senhor. Terceira coisa que Deus fará, Ele mesmo fará, é dar um novo coração a esse povo. Veja comigo ali o verso de número 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ele fala aqui de duas coisas. A primeira a ser notada é o coração. Dar-vos-ei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Por que aquele povo, meus irmãos, foi levado ao exílio? Por causa do coração duro. Eles não obedeciam a Deus. E a pessoa que tem o coração endurecido, ela não obedecerá a Deus. Agora, queridos irmãos, nós sabemos um pouco, sobre transplante. E transplante é algo que a pessoa não pode realizar em si mesmo. Uma irmã da nossa igreja, Dona Eliana, recebeu um transplante de rim. E o transplante, para ele acontecer, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de um doador, alguém que doe o novo órgão, e é preciso também uma equipe médica para realizar o transplante. Ou seja, o que a pessoa que precisa do transplante faz é esperar. Ela espera um doador e ela confia na equipe médica. No caso aqui, meus irmãos, Deus é o doador e Deus é a equipe médica. O problema do homem está no coração. Então veja o que Deus diz ali no verso de número 26. Dar-vos-ei coração, Ele é o doador. E Ele é a equipe médica, porque veja o verso de número 26. Tirarei de vós, ou seja, Ele vai fazer o transplante. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Meus irmãos, o que nós precisamos é de um novo coração. É desse novo coração que talvez você precisa, que a sua família precisa, seu relacionamento conjugal, seu filho drogado, seu cunhado bêbado. A raiz do problema está no coração. E esse é um problema que somente Deus pode resolver. Tem um filme que você pode assistir, Em Defesa de Cristo. Se não me engano, está no Amazon Prime. Em Defesa de Cristo. E o filme vai mostrar, não vou dar spoiler aqui muito, mas o filme vai mostrar que uma mulher se converte, mas o marido tem o coração muito endurecido. E ela ora a Deus: Senhor, tira dele o coração de pedra e coloca dentro dele um coração de carne. Quando Deus, meus irmãos, tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, Deus muda a disposição do nosso coração, a volição do nosso coração, a nossa vontade. Porque o coração endurecido, ele não tem vontade de obedecer ao Senhor, mas o coração de carne, ele é inclinado a obedecer a Deus.
É por isso que o homem natural não entende e não aceita as coisas do Senhor, porque ele tem o coração endurecido. Mas a partir do momento que Deus vem e Ele faz um transplante de coração no homem, tirando o coração de pedra e dando o coração de carne, surge uma nova criatura, com uma nova disposição. Então essa indisposição que o homem tem, natural, de servir a Deus, é por causa do coração de pedra. Mas quando Deus intervém, Ele tem uma disposição sobrenatural, porque recebeu um novo coração. Deus, para vindicar a santidade do seu nome, Ele congrega um povo, purifica esse povo, dá um novo coração. E a quarta coisa que Deus faz, meus irmãos, é dar um espírito novo. Veja ali o verso 26 e o verso 27. A parte B do verso 26 diz assim: porei dentro de vós espírito novo. Embora espírito aí apareça com letra minúscula, é uma referência ao Espírito Santo, deveria estar com letra maiúscula. Nós temos aqui uma tradução, e no hebraico não existe maiúsculo nem minúsculo, então é por isso que você encontra aqui, às vezes, a tradução de maneira diferente. Mas veja o verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Vamos ler juntos, meus irmãos? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos irmãos, o Espírito Santo, ele é a unção de Deus na vida do crente, na vida de todo crente. O apóstolo João diz: vós tendes a unção, e essa unção não é minha, essa unção é nossa, igreja. E o que é essa unção? A palavra unção, ela tem a ver com capacitação. É isso, unção é isso, é capacitação. Quando alguém era ungido sacerdote, recebia capacitação para ser sacerdote. Quando alguém ungia um profeta, aquele recebia unção para ser, capacitação para ser profeta. Quando alguém ungia um rei, aquele rei recebia capacitação para ser rei. Unção é capacitação, é autoridade que vem de Deus. Repare uma coisa, o indivíduo, eu sou pastor dessa igreja, então eu tenho a unção de Deus para pastorear vocês. Se amanhã vier outro pastor à igreja trocar de pastor, vocês vão perceber automaticamente que a unção para pastorear não está mais sobre mim, essa igreja, estará sobre outra pessoa. Mas o que o profeta fala aqui é de uma unção para ser crente, é de uma unção para fazer a vontade de Deus. E essa unção é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem não consegue fazer a vontade de Deus. Ele nem quer fazer essa vontade de Deus. Por isso que Deus diz: colocarei dentro de vocês um espírito novo. Veja o verso 26. Porém dentro de vocês um espírito novo. Porque esse Espírito, que é o Espírito Santo, veja o verso 27, porém dentro de vós o meu Espírito, e farei então, pelo Espírito Santo, eu farei que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Sem o Espírito Santo, o homem não vive segundo a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas sobre as obras da carne e as obras do... Meus irmãos, sem o Espírito, o homem está nas obras da carne. Deus, para vindicar a santidade do seu nome, Ele faz 4 coisas. Congrega um povo, purifica o povo, tira o coração de pedra, dá um coração de carne e põe dentro de nós o seu Espírito. Amém, igreja? A raiz de todo mal é o pecado. Mas Deus, Ele muda, Ele restaura, fazendo essa obra. E uma vez que isso acontece, uma vez que Deus faz isso,
quais são as consequências. Quais são as boas consequências? Essas consequências, meus irmãos, eu só vou citar aqui, só vou citá-las e falar pouco sobre elas por causa do nosso tempo. Mas veja a partir do verso de número 28. Nós podemos listar aqui pelo menos 5 dessas consequências. A primeira delas é: habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E entendendo que a terra é uma promessa neotestamentária, porque Jesus fala sobre a terra. Os mansos herdarão a terra. Jesus diz lá em Mateus capítulo de número 5. A terra aqui representa o reino dos céus. Essa é uma consequência da nova vida, porque sem essa nova vida, sem ter sido congregado, purificado, sem o novo coração, sem o Espírito, ninguém habitará na terra. A segunda consequência, veja o verso 28, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Porque sem essa obra de Deus na vida do homem, o homem não é povo de Deus. Mas uma vez que recebemos o Espírito, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Verso de número 29, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Porque o povo foi levado para o exílio? Por causa do pecado, que Deus chama de imundícia. Mas Deus, Ele nos livra de toda a imundícia. Ele nos santifica por completo. Verso de número 29, fala de prosperidade. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio e a fome entre as nações. A prosperidade, meus irmãos, é uma consequência da nova vida. Mas veja o verso de número 31, que maravilhoso, quando o profeta diz: vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. É interessante, meus irmãos, que quando nós nos lembramos da vida que tínhamos outrora, nós sentimos vergonha. Sentimos nojo daquela vida que tínhamos, em comparação da nova vida que temos agora em Cristo Jesus. Isso é o Espírito Santo, que age poderosamente em nossos corações. E do verso 33 ao verso 36, ele mostra uma transformação radical de vida. Uma transformação tão profunda. Porque veja ali o verso 33, assim diz o Senhor, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse: essa terra desolada ficou como o jardim do Éden, as cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então entre as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas, replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o que os irmãos veem aqui? Que imagem os irmãos têm? A imagem de algo que estava desolado, mas agora está restaurado. Deus diz assim: a sua vida é um deserto, mas eu vou transformar a sua vida num jardim do Éden. Amém, meus irmãos? A sua vida é destruída, em ruínas, mas eu vou reconstruí-la. É uma restauração total, uma restauração completa. E essa é uma obra de Deus, porque Ele diz: eu o disse e eu o farei. Meus queridos irmãos, nós temos uma promessa aqui grandiosa. Promessa de restauração, de cura, de renovação. É uma promessa grandiosa do Senhor. Deus está prometendo e está dizendo que Ele nos livra do pecado. Ele nos faz parte do seu povo, congregando-nos, purificando-nos, dando um novo coração e um novo espírito. E uma vez que Ele faz isso, meus irmãos, Ele promete nos dar a salvação, fazer de nós seu povo, nos livrar dos nossos pecados, nos trazer prosperidade, transformar a nossa vida
por completo. Mas há algo que devemos fazer. E é o que ele diz nos versos 37 e 38. E eu já estou encerrando. Mas eu quero que você preste atenção nisso que devemos fazer. Verso 37 ele diz: assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu o quê? Solicitado. Permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. Que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o... Deus está dizendo: olha, vocês estão aí no exílio, estão nas mãos do inimigo, está tudo em ruínas, mas eu posso fazer tudo novo. Mas é preciso que vocês busquem. Porque ele diz: ainda nisso permitirei que seja eu solicitado. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que nós devemos buscar ao Senhor. E que se o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Você quer isto? Você quer que Deus te congregue? Você quer que Deus derrame água pura sobre a sua vida e te purifique dos seus pecados? Você quer esse novo coração? Você quer o Espírito Santo na sua vida? Você quer? Reivindique, peça ao Senhor. Solicite do Senhor. Solicite. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Feche seus olhos. Você ouviu a palavra do Senhor: o pecado é a raiz de todo mal. Por que, Senhor, tenho passado por tantas lutas, por tantas provações? É o pecado. O pecado é a raiz de todo mal. Diga ao Senhor: Senhor, não quero mais que o teu nome seja envergonhado através da minha vida. Não quero mais que as pessoas digam: ele é um cristão, mas veja como ele vive. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero que o teu nome seja glorificado na minha vida. Por isso, ó Deus, quero fazer parte do teu povo de maneira séria, comprometida. Diga ao Senhor: Senhor, purifica-me do meu pecado, livra-me da minha imundícia. Pai querido, em nome de Jesus, eis o teu povo, ó Deus, diante de ti nessa noite. Todos nós, Pai, congregados aqui, cremos, ó Deus, que se estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Estamos aqui porque o teu Espírito nos reuniu aqui. Porque, Senhor, se dependesse de nós mesmos, teríamos permanecido em nossas casas, ou estaríamos em qualquer outro lugar, mas ouvimos o teu chamado. Ao meu coração me ocorre: buscai a presença do Senhor. Buscarei, Senhor, a tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, vindica, Senhor, o teu nome, a santidade do teu nome nas nossas vidas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, congrega-nos, aqueles que estão perdidos nessa cidade, que sejam congregados a fazer parte desta igreja, deste povo. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, derrama desta água pura sobre nós. Sabemos, Pai, que esta água não é água física, mas é uma água espiritual, Pai, que traz limpeza. Limpa-nos, Senhor, de todos os nossos pecados, de todas as nossas imundícias, ó Deus. Faz-nos limpos, ó Pai. Que nos envergonhemos dos nossos pecados, que tenhamos nojo, Pai, de tudo aquilo que traz inglória para o teu nome. E pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, dá-nos esse coração que é inclinado a te obedecer, a te servir, a fazer a tua vontade, a proclamar o teu nome. Dá-nos o teu Espírito, ó Pai, para que com poder, capacitados, cumpramos a tua vontade. E que essas promessas, Pai, que vimos aqui, promessas de uma nova vida, vida transformada, vida regenerada,
Pai amado, que essas promessas venham sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu intercedo por aqueles que estão no deserto, Pai. Que o Senhor transforme vidas em deserto, em vidas como o jardim do Éden. Intercedemos, ó Deus, por aqueles que estão com a vida arruinada. Transforma, Senhor, essas vidas em ruínas, em vidas restauradas, reedificadas. Pai amado, por Cristo Jesus, Teu Filho, pela obra realizada na cruz, faz com que estas promessas, ó Deus, venham sobre o Teu povo, e animem, e fortaleçam, e alegrem o Teu povo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.